Lucas capítulo 23, versículo de número 46. Vou pedir para segurar todos os instrumentos, depois a gente faz trabalho juntos, tá bom? Pastor Alexandre, Deus abençoe o senhor. Saudação de paz ao nosso querido pastor José Wellington, pastor Duelito, toda a diretoria da igreja, da Assembleia de Deus do Belém, no estado de São Paulo, que nos recebe de uma forma tão fraterna. Ainda em tempo também eu preciso deixar publicamente o abraço e a saudação de paz da nossa igreja, aonde eu sirvo a Deus, aonde eu dizimo, aonde eu participo da ceia e pela misericórdia de Deus auxilio o meu pastor na diretoria da nossa igreja, pastor Belchior Júnior, Adebrais em Osasco, que tem feito um grande trabalho, que representa nosso líder maior, bispo Samuel Ferreira, e toda a nossa igreja no estado de São Paulo, Adebrais. Deus abençoe. Lucas capítulo 23, versículo 46. Todos que acharam, digam amém. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Vou repetir. E clamando Jesus com grande voz, diga grande voz, diga mais forte, diga grande voz, disse: Pai, diga Pai, mais uma vez, diga Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ainda sobre os seus pés eu vou pedir para você liberar uma palavra profética sobre a vida desse irmão que está do seu lado. E eu sei que ele é pentecostal e já deu para perceber isso. Eu já percebi que aqui na Umadeb não é nem o pregador que manda fogo em cima do povo, é o povo que manda fogo em cima do pregador. Então nós vamos selar a palavra profética que será liberada aqui agora. E como nós selamos a palavra, pastor? Falando aquilo que os pentecostais mais gostam de falar. E é claro que não é mal da vida de ninguém. Pentecostal diz glória, aleluia, é hoje, fala Deus, é comigo mesmo, Senhor, é manto, é terra, essas linguagens que só os tochas sabem. Se tem pentecostal aqui, vai selar a palavra agora. Glória a Deus, aleluia. Olha para alguém com um sorriso bem bonito e libera a palavra para ele. Diga assim, ó: mesmo no ambiente da dor, ou melhora, diga: no ambiente da dor, o meu Deus também é meu Pai. No ambiente da dor, o meu Deus também é meu Pai. Aprendeu? Então agora libera a palavra, e se ele é pentecostal, ele vai selar falando alguma coisa bonita. Vai lá. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos irmãos. Eu pedi aos músicos para segurar um pouco, para que eu possa fazer uma exposição bíblica, até porque avivamento sem Bíblia não pode ser um genuíno avivamento. Por isso, quero convidar toda a Igreja de Jesus para, na abertura do 40º Congresso da Umadeb, se atentar para o altar deste pavilhão, para ouvir uma exposição bíblica totalmente centrada, concentrada, contextualizada na pessoa do Cristo, na vida do Cristo, na missão do Cristo, na consumação da obra do Cristo. E logo, falando acerca de todo este assunto, nós estamos se referindo ao assunto mais importante da nossa fé. Como pregador pentecostal, nestes últimos anos da minha vida, tenho me dedicado, me linkando, me conectando, me contextualizando a esta mensagem, já que a fé pentecostal
é uma fé cristocêntrica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com Espírito Santo, Jesus Cristo breve voltará. E parafraseando com a temática, a proposta proposta pela coordenação deste grande evento, acerca da oração mais famosa que este mundo pode conhecer, ensinada pelo próprio Jesus, eu quero, como um start, um ponto de partida, concentrar o meu pensamento no texto que eu acabei de ler, pois esse texto nos traz à memória a sétima e também última frase liberada, esboçada, exteriorizada, externada pela pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Aqueles que conhecem o contexto imediato sabem muito bem que Jesus carregou para a cruz, carregou para o Calvário 7 palavras que nós chamamos de as 7 últimas palavras faladas por Jesus. E o que me chama a atenção é que se nós fôssemos aqui de forma cirúrgica, desossar, trabalhar, dar nota, observar cada frase expressada por Jesus, nós teríamos aqui uma longa estrada para caminhar, já que todas as frases expressadas por Jesus não são corriqueiras, não são comuns, mas que tem a sua proposta proposta por um propósito específico. Todas as frases esboçadas por Jesus têm o seu viés, e logo nós teríamos aqui uma longa estrada para permear. Mas como não temos um tempo hábil para trabalhar cada frase, também não é a proposta que o Espírito Santo inspirou-me para falar-lhes hoje à noite, eu quero fazer-lhes entender que esta frase, a última frase, a 7ª frase esboçada por Jesus, e Jesus clamando com grande voz, observe, grande voz, não foi com uma voz melancólica, não foi com uma voz baixa, não foi com uma voz de alguém que estava sendo derrotado, não foi com uma voz de alguém que estava perdendo, foi com uma grande voz. A língua grega nos dá a ideia de um grande brado. Jesus bradou, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Já vou aplicar aos irmãos algumas lições importantes acerca deste texto. Porém, como guisa de introdução, eu preciso fazer-lhes entender e pedir a toda a noiva do Cordeiro, reunida aqui neste pavilhão, e também nos acompanhando através das mídias sociais desta igreja, deste congresso, que não percam de vista, no momento em que eu estarei fazendo a exposição bíblica, a palavra referida por Jesus: Pai, Pai. Esta é a expressão que eu quero destacar e chamar a sua atenção. Mas antes, para que nós possamos entender tudo quanto está acontecendo aqui dentro deste texto, eu preciso, como guisa introdutória, destacar algumas verdades acerca da cruz. Por quê, pastor? Porque a cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz do Cristo não foi fruto do acaso. A cruz do Cristo não foi algo que aconteceu no vácuo da história. Quem conhece Bíblia sabe que a cruz sempre foi uma agenda estabelecida na eternidade.
Todos os irmãos que conhecem o Evangelho e que permeia por dentro das páginas seletivas da Bíblia Sagrada, sabe muito bem que pelo menos no Novo Testamento existem pelo menos 3 textos para fundamentar a minha fala, que a cruz de Cristo não foi acidente. 1 Pedro capítulo 1 versículo 20, Atos capítulo 2 versículo 23, Apocalipse capítulo 13 e versículo 8, são textos que nos deixam claro que na presciência de Deus, a cruz já estava na agenda dos céus. O Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado. Logo, o que precisava acontecer era no contexto histórico, mas no plano da redenção, no plano divino, na ótica de Deus, no coração do Eterno, tudo fazia parte da agenda. Logo, eu preciso entender que a cruz e o Evangelho são irmãos gêmeos, que não dá para desassociar um do outro. Eu preciso desconstruir na minha simplicidade, comparando escritura com escritura, e mostrar a vocês que o Evangelho de Jesus Cristo não pode ser o Evangelho de Jesus Cristo sem a cruz. Não existe evangelho sem cruz. Vou repetir isso daqui mais uma vez. Não existe evangelho sem cruz. O evangelho e a cruz são irmãos gêmeos. Não dá para desgrudar, não dá para desassociar, não dá para separar. Me perdoem a simplicidade, mas eu preciso abrir um parêntese, e não é a mensagem ainda, mas como guisa de introdução eu preciso lhes dizer que o Evangelho de Jesus não é este evangelho colorido que estão pregando por muitas das vezes por aí. O Evangelho de Jesus tem cor de sangue, tem cor de sangue. Eu vou repetir isso daqui, e se puder melhorar o meu retorno eu vou agradecer muito, mas eu preciso dizer à igreja que o Evangelho de Jesus tem cor de sangue. Não tem como dizer que o Evangelho é de Jesus sem cruz. Eu não gosto de fazer isso, mas diga para alguém que está do teu lado: o Evangelho sem cruz não é evangelho. Diga para ele: o Evangelho sem cruz não é evangelho. O Evangelho sem cruz não é evangelho. Um segundo ponto importante acerca da cruz é que Jesus, quando se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, o Cristo que se esvaziou de si mesmo, o Cristo que deixou o seu trono, sua glória, todas as suas honras na eternidade, para vir aqui e descer neste nível que é o nosso, e que se faz carne para cumprir a sua missão. Jesus sabia para o que veio. Se você lê Bíblia, você sabe que Lucas no capítulo 12, versículo de número 49, dá uma luz de que Jesus, com apenas 12 anos de idade, ainda uma criança em desenvolvimento, já sabia acerca da sua missão, pois alguém perdeu ele no templo, e depois que o reencontrar, a palavra dele para Maria foi: me deixe, porque eu estou cuidando acerca das coisas do meu pai. Quando ele se refere ao Pai como Pai e não como Deus, ele está dizendo: eu sei para o que eu vim. Isto é tão verdade que se tem alguém na Bíblia que mais pregou sobre a morte de Jesus, falou sobre a morte de Jesus, anunciou a morte de Jesus
este foi o próprio Jesus. Jesus pregou sobre a sua morte. João 3, 14 e 15, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João capítulo 12, versículo 32, ele disse que quando ele fosse levantado do chão, ele iria atrair a todos para ele. Quem conhece sabe que Jesus também deixou muito claro aos seus discípulos: estou indo para Jerusalém, estou indo para celebrar a Páscoa, mas também estou indo para morrer. Mateus capítulo 26, versículo 2, Jesus disse aos discípulos: daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Jesus sempre deixou claro para o que veio e como terminaria a sua missão. Se vocês não marcar nada do que eu vou pregar, marca essa frase, que eu já vou embora no lucro. Qual é a palavra, pastor? Tudo que Jesus fez, todas as suas ações, todos os seus passos, todas as mensagens pregadas por ele, todos os seus milagres, tudo foi olhando para a cruz, foi em direção da cruz. O foco dele sempre foi a cruz. Agora segura, já eu libero a palavra, mas eu preciso que vocês entendam que se tem alguém que nunca quis que Jesus morresse a morte de cruz, este foi Satanás. Pastor, mas eu já ouvi alguém dizer que o diabo deu culto de ação de graça quando Jesus estava na cruz do Calvário. É um equívoco bíblico, teológico. Sim, não tem fundamento na palavra. Por quê, pastor? Porque se tem alguém que nunca quis que Jesus morresse a morte de cruz, foi o diabo, o arqui-inimigo da igreja, inimigo declarado de Jeová. Por quê, pastor? Tudo por conta de uma profecia. Se lembra de Gênesis 3,15? Se lembra da palavra? O homem peca. Depois que o homem peca, Deus manda a fatura. O boleto para o homem foi: vai se alimentar, mas vai ter que suar bastante. Para a mulher vai gerar, mas vai ser com muita dor. E agora só vai dar glória quem conhece a profecia. Para a serpente foi: vai nascer da mulher, que você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Glória, meu Deus, eu já vi que os Toshinha tá doido para marchar na terra, mas segura mais um pouquinho. Eu preciso colocar Cristo no seu coração. Eu não posso perder a oportunidade que os céus estão me dando para colocar Jesus no coração daqueles que estão aqui e daqueles que estão me assistindo através das mídias sociais. Por quê, pastor? Porque a partir de Gênesis 3,15, o Calvário, a cruz, o evangelho já está sendo anunciado. Pastor, não entendi. Marca essa, pega essa e me confronta quando eu falo disso. Por quê, pastor? O primeiro pregador a pregar sobre a cruz, o primeiro pregador a pregar o evangelho foi o próprio Deus. Eu vou repetir: o primeiro pregador a anunciar a cruz foi o próprio Deus. Pastor, te confronta por quê? Porque quando Deus mandar a fatura para quem prega, Deus não estará nem um pouco interessado em saber aonde eu preguei. O que Deus vai querer saber é o que eu preguei. Qual foi o
conteúdo da mensagem? Qual foi a palavra anunciada? Qual foi a proposta da pregação? Por quê, pastor? Porque a ordem é pregar o evangelho. Isso é tão verdade que mexeu com o mundo espiritual. E é por isso que na antiga aliança, todas as crianças que nasciam entre as hebreias, que tinham o quê de especial? Que tinha algo que a diferenciava. Os demônios olhavam e diziam: eu acho que é ele, é a criança da profecia, é o que vai ferir a cabeça, é o que vai dar prejuízo para a gente, é o homem. Quando nasceu Abraão, quem sabe esta foi a pergunta e a especulação entre eles. Mas Abraão pecou e não poderia ser a criança da profecia. Isaac veio, quem olhava dizia: eu acho que é o Isaac, mas também pecou e não poderia ser a criança da profecia. Jacó também pecou e não poderia ser a criança da profecia. Quem olhava para Sansão via as características do verdadeiro Messias, mas também pecou, não poderia ser a criança da profecia. Para fechar esta conta, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo disse: todos pecaram, todos pecaram. Olhe para cá e marque essa palavra: todos pecaram. Se todos pecaram, é claro, é evidente. Qual é a palavra, pastor? Ninguém na universidade da graça está habilitado, credenciado, capacitado a dizer: eu mereço. Ninguém pode dizer: eu mereço. Eu não estou aqui porque eu mereço. Você não está aqui porque você merece. Ninguém está aqui porque merece. Todos nós estamos aqui por causa da graça. Meu Deus, ninguém pode bater no peito e dizer: eu mereço o cargo, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Ninguém está aqui porque merece. É graça. Deus olhou para o mundo, e se não der glória a Deus agora está ruim, porque Deus olhou para o mundo e o amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pega essa e prepara o pulmão para dar glória. Por quê, pastor? Porque lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 2, Mateus capítulo 2, nasceu Jesus. E quando Jesus nasce, ele nasce durante a noite. E eu preciso abrir um parênteses para pensar com vocês. Por quê, pastor? Porque Jesus nasceu durante a noite. A pergunta que não quer calar é: por que não nasceu durante o dia? Por que nasceu durante a noite? É a cena do começo se repetindo. Qual, pastor, se lembra do começo de tudo? No meio do caos. No meio do caos, Deus gritou no meio da escuridão: haja luz. E se você deu glória a Deus, agora é a hora de adorar. Por quê, pastor? Porque está se repetindo a cena. Está se repetindo a cena. Meu Deus, está se repetindo a cena. Pastor Tiago, meu amigo, lá da Almados, no estado do Espírito Santo, está se repetindo a cena. Por quê, pastor? Agora não é mais Deus, simplesmente o púlpito pentecostal, pastor, você vai a um lugar de muitas emoções.
Porque queimou tudo aqui, pastor. E a gente tem que se segurar para não sair correndo aqui. Porque eu tenho um compromisso com a exposição bíblica. E eu já vou liberar a palavra já já. Mas segura só mais um pouquinho. Porque eu estou sentindo que uma nuvem de glória vai tomar este pavilhão já já. Mas segura e prepara o pulmão para dar glória. Por quê, pastor? Jesus nasceu. Quando Jesus nasce, irmã Carla, 3 coisas acontecem. Primeiro, mexeu com o céu. Segundo, mexeu com a terra. Terceiro, pastor Denis, mexeu com o inferno. Queridos pastores, irmã Débora, minha amiga, queridos, noiva do Cordeiro, mexeu com o céu, mexeu. Por quê, pastor? Porque anjos celebravam de um lado. Eu só vim falar o evangelho para vocês. Segura para dar glória agora. Por quê, pastor? Mexeu com a terra. Por quê? Pastores glorificavam de um outro lado. Mexeu com o inferno. Mexeu. Por quê? Demônios ficaram endemoniados, agitados. Parece que eu estou vendo Satanás agitado. Tá, pastor? Tá. Prova, pastor. O Herodes ficou perturbado. Com ele perturbou toda Jerusalém. Aquela perturbação do Herodes não é só física. Não, pastor, não. Já é uma ação no mundo espiritual. É Satanás. Não estou entendendo, pastor. Qual é o raciocínio? Simples. O Herodes perguntou para os especialistas, os experts, em interpretação das profecias da antiga aliança, acerca do menino da profecia. Que tempo? Aonde o menino nasceria? E a ficha deles caiu depois de consultar. E qual foi a conclusão, pastor? O menino nasceu. O menino nasceu. Só não sabemos onde está, mas o menino já nasceu. Só não sabemos como ele é, mas o menino já nasceu. Eu vou ficar falando até você dar glória agora, porque isso daqui é espiritual. Só não sabemos como ele fala, mas o menino já nasceu. Só não sabemos como é a sua oratória, mas o menino já nasceu. Só não sabemos como ele prega, mas o menino já nasceu. Só não sabemos como ele canta, mas o menino já nasceu. Quem está entendendo isso daqui? Joga a mão e abre a boca para adorar. Deixa eu ver se tem alguém que acredita na palavra. O menino já nasceu. Quem é o menino? Só não sabemos onde está, mas ele já nasceu. E aí, pastor? E aí que quando Herodes pegou a RK da época e mirou para tudo que é criança de 2 anos para baixo e declarou morte, aquilo dali não é somação física. Ele não está preocupado só em perder o trono, o poder, a glória dele, o palácio dele. Até porque Herodes, rei dos judeus, é um título roubado. E se eu fosse entrar no contexto, nós tínhamos uma longa estrada para caminhar. O que eu quero que vocês entendam é que não é somação física. Isso daqui é coração do evangelho. Isso daqui é coração do evangelho. Satanás percebeu o perigo. E qual é a ideia? Tem que matar ele fora da cruz. Porque se ele morrer na cruz, o pecado vai ser vencido. A morte vai ser vencida. Satanás será vencido. E qual é a ideia, pastor? Matar ele ainda criança. Noiva do Cordeiro, senhoras e senhores, pega essa. Por quê, pastor? Porque ele está procurando um menino para matar. Só tem um problema. Qual, pastor? Deus escondeu o menino. E quando Deus esconde, meu querido presidente, não tem inferno que acha. Não, você não deu glória a Deus porque não quis. Eu vou repetir. Quando Deus esconde, não tem demônio que acha. Olha, eu tô meio tímido, mas se você der glória, eu vou pra cima, hein? Não mexe comigo não, hein? Cadê os canelas de fogo? Tá comigo aqui? Então abre a boca para adorar. Quando Deus esconde, ninguém acha.
Não estava no script, mas eu estou pregando para alguém que está escondido. Tem unção, mas está escondido. Tem óleo na vida, mas está escondido. Tem chamada, mas está escondido. Já era para estar longe, mas está escondido. Já era para estar vivendo o ministério, mas está escondido. Já era para estar vivendo a promessa, mas está escondido. Pastor, por que fulano vai e eu não vou? É porque Deus te escondeu. Porque ciclano vai e eu não vou? É porque Deus te escondeu. Você não sabe, mas tem Herodes procurando um menino para matar. E agora é para dar glória com força. E eu pedi para segurar os instrumentos, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Porque avivamento sem Bíblia não é avivamento. Depois eles tocam a primeira palavra. Por que, pastor? Lá vai. É estratégia antiga do inimigo da nossa alma. Matar quem tem chamada no ninho. Porque o diabo sabe que se você começar a crescer, vai ficar mais difícil para te pegar. Mas está escrito que Herodes morreu e Jesus cresceu. Herodes morreu e Jesus cresceu. Porque, pastor, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Uramanácia, Alemanha. Pega na mão de alguém que está do teu lado. E se é pentecostal, vai dar choque agora. Glória, 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 glória. E calamanácia. Toma aí, Satanás. Críticos da internet que pensam que nós somos movidos por fundo musical. É a palavra. Somos assembleianos pentecostais cheios do Espírito Santo. Se tem alguém que está comigo aqui, pelo amor de Deus, dá um salto dessa cadeira e abre a boca para adorar. Tem uma segura só mais um pouco, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí, pastor Matias? E aí, como eu tenho um compromisso com a exposição bíblica, se assenta só mais um pouco, já já a gente solta. Já já a gente libera, mas vamos falar da palavra. Por quê, pastor? Porque eu poderia comparar a escritura com a escritura e mostrar na palavra, na Bíblia. Querida mãe, serva de Deus, mulher de Deus, irmã de Ana, Satanás fez de tudo para matar Jesus fora da cruz. Tudo que o diabo pôde fazer para Jesus não chegar na cruz, ele fez. Fez, pastor, fez. Na Alfadeb, quando eu estive aqui, eu preguei sobre o Getsemane e mostrei que o maior investimento de Satanás foi no Getsemane. Só que nem o Getsemane venceu ele. Ele sangrou. Mas ele não desistiu. Ele rompe o sistema político, o sistema religioso. Ele rompe todos os embates. Filipenses 2:8, Paulo escreveu que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. O foco dele
a visão dele, o propósito dele sempre foi a cruz. Quando ele rompe o Getsemane, quando ele rompe todo o sistema, é julgado, passa por 6 julgamentos, 3 de ordem religiosa e 3 de ordem civil. Tudo que os homens fizeram naquela madrugada foi errado. Todos os julgamentos foram ilegais. O próprio Pilatos reconheceu que ele era inocente, mas lavou as mãos. O Herodes e o Pilatos, que estava de laços rompidos, chegaram a reatar a amizade, só para prejudicar o inocente. Todos os ventos eram contrários. Querido amigo Adriel, parece que eu estou vendo os homens pensando que estavam no controle. Só tem um problema. Qual, pastor? O céu estava regendo tudo aquilo. Estava, pastor? Estava, fazia parte do kit. O Judas fazia parte do kit. O abandono dos discípulos fazia parte do kit. É só Zacarias, você vai saber o que eu estou falando. Tem uma profecia de Zacarias que diz que o pastor, suas ovelhas seriam dispersas, ele ficaria sozinho. O Pedro negar fazia parte do kit. Tudo, queridos pastores, fazia parte do kit. O que me chama a atenção é que lá vai ele, uma vez condenado por blasfêmia e contra a sedição, blasfêmia contra Deus e sedição contra César, levam ele para a fortaleza de Antônia, rasgam as vestes, teceram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça, zombaram dele, esbofetearam ele, cuspiram nele, bateram um pedaço de cana na cabeça dele, dilaceraram o corpo dele. Ele sentiu o peso do azorrague, sua carne foi rasgada. Especialistas dizem que dava para ver os seus ossos. Ele não abre a boca para falar nada, ele não reclama, e só vai dar glória a Deus quem está ligado agora. Por quê, pastor? Porque o maior desejo do inferno naquele momento era: ele vai blasfemar, ele vai murmurar. Porque se ele murmura, o plano da redenção seria falido. Mas ele segura. E quando ele segura, é o céu mandando uma mensagem para o inferno. E qual é a mensagem, pastor? Satanás, se não venceu ele no Getsemane, agora não para mais ele. Você não está entendendo nada, mas eu já aplico isso daqui para você pegar. Porque, pastor, os ventos são contrários, mas lá vai ele, depois de apanhar, sentiu o peso do azorrague nas suas costas, ele pega a sua cruz. João capítulo 19, versículo 17, o texto diz que ele pega a sua cruz, ele coloca nas suas costas. Mesmo sangrando, mesmo todo ensanguentado, com o corpo dilacerado, dolorido, ele é o homem de dores, filha. Está se cumprindo a profecia de Isaías 53. Leva em consideração que ele passou a noite toda sem dormir. Sua última refeição foi na ceia passada. Ele apanhou e apanhou bastante. O emocional está abalado. Ele acabou de apanhar, mas lá vem ele com a sua cruz. Está no texto. Ele pegou a sua cruz, colocou nas suas costas. Entra pela via dolorosa. Lá vai ele. Lá vai ele.
Ele tomba por um momento, a cruz cai dos seus ombros. O inferno, quem sabe, grita dizendo: pegamos ele, vamos matar ele agora fora do Calvário. O que o diabo não sabia é que Deus tinha um elemento surpresa pelo meio do caminho. Glória! E só vai dar glória quem está ligado aqui, porque o Simão o Cirineu apareceu do nada, foi constrangido pelo Espírito Santo, pegou o ombro, colocou debaixo da cruz. Mas quem sabe o que você não sabia é que o script não era o Simão Cirineu. Quem estaria ali no script era o Simão Pedro, porque foi ele em Mateus capítulo 26 versículo 35 que diz para Jesus: estamos juntos até a morte, se for para a cabeça rolar, a minha também rola, se for para perder eu também perco. Eu tenho dificuldade com esse negócio de estamos juntos, porque tá junto na hora que tudo tá bem é fácil. Quero ver permanecer junto quando a cruz ficar mais pesada. Mas pega essa, e se não der glória agora, tá afastado da igreja. Sabe por quê? Porque se o Simão Pedro abandonou, Deus levantou o Simão o Cirineu, porque na falta de um Simão, Deus vai levantar outro. Mas se o diabo está pensando que vai te parar pelo meio do caminho, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu. Meu Deus, meu Deus. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui ou não? Eita glória, eita glória, eita glória. Meu Deus. Mais baixinho um pouquinho, meus filhos, vocês já sobem, mas continue tocando agora. Eu já vou orar, porque eu estou sentindo que uma apoteose de glória vai tomar este pavilhão aqui agora. Mas eu preciso gritar para o inferno saber: a cruz, o evangelho vai voltar a ser pregado nesse país. E se queremos avivamento outra vez, chega de cultos antropocêntricos, onde a glória é para o homem, onde o louvor é para a personalidade humana. Que saia fora os crentes da prancheta, que vem para dar nota para quem prega, para dar nota para quem canta. Querido, aqui não é programa de Raul Gil para ver quem tem mais talento, para ver quem é melhor. Aqui não é programa de The Voice Brasil para ver quem prega mais. Aqui é dele, por ele, para ele. Voltemos. Voltemos a caráter de urgência, para o lugar de onde jamais deveríamos ter saído, que é os pés da cruz. Voltemos para a simplicidade do evangelho. Voltemos. Pastor Matias, não estou entendendo, olhe para cá. Quem não quer que você chegue lá é o inferno. Mas Deus te trouxe hoje na Umadeb para te dizer: Deus te parou para me assistir aí agora, para te dizer que Ele está enviando socorro da onde você menos imagina. Eu não sei se essa multidão que está aqui está crendo, mas se tem alguém que está crendo, toma posse agora. Por quê, pastor? Porque Deus vai levantar socorro da onde você menos imagina. Estou pregando para alguém que a cruz de hoje é a mesma de ontem, é a mesma do ano passado, mas parece que agora está mais pesada. Pega essa cruz, porque aquilo que parece a tua maior derrota será a tua maior vitória. Evangelho não é quem chega primeiro, é quem vai até o fim, é quem persevera.
Eu estou pregando com a minha alma e Deus sabe como eu estou pregando aqui hoje. Pastor Denis, a minha mente, ela não consegue descansar, porque eu sonho, pastor Sival, 24 horas com um avivamento. Pastor Alexandre, eu estou sonhando com um avivamento. Eu estou sonhando, pastor Denis. Eu saí de uma vigília agora de madrugada em São Paulo. Eu cheguei cedo, pastor, vocês me colocaram num horário confortável para vir para cá para descansar. Eu não consegui descansar, pastor. Cheguei uma hora que eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, eu tinha um tempo muito bom para dormir, não consigo. Deus falou: vai orar. E me arrepiou tudo aqui agora. Gerou um temor no meu coração. E Deus me disse: André, vai orar. Enquanto eu estava orando, eu ouvi a voz que eu já ouço há mais de 20 anos e não tem mais como me enganar. A voz me disse: André, a arca vai voltar. Satanás, que saia fora, porque o Brasil está às portas do maior avivamento da história. E só quem quer vai abrir a boca pra... Pega! Quem crê que Deus está me usando aqui? Quem crê? Quem já percebeu que eu sou pregador da Bíblia? Dá um glória a Deus aqui, deixa eu ver. É com muito tremor e tremor que eu vou falar isso, porque quando eu digo que eu vi mesmo. Vi. Tem um batalhão de anjos cercando este pavilhão aqui. Pastor, mas isso a gente sabe. Não, o que eu não sabia era o posicionamento que eles estavam. Eu estava entrando aqui, eu dei uma rachada de línguas estranhas, porque o céu me gritou. E o céu me disse: André, tá vendo aí? Homens de branco, com espada nas mãos. E Deus vai dar um sinal para alguém aqui agora. Tem gente que vai ver, de olhos abertos, espada na mão em posição de guerra, montados em cima de um cavalo branco. E eram muitos. E a voz que eu ouvi me disse: aqui ninguém toca, aqui ninguém toca, aqui ninguém toca. Pega, ele tá aqui. Tá sentindo ele aí? Eu estou pregando para alguém que está no contexto do Calvário. Que o diabo está dizendo: chuta o pau da barraca, joga tudo para cima, desiste de tudo. Deus me trouxe aqui hoje, a palavra da ciência está na minha boca, para te dizer: não desista. Porque no mesmo do ambiente de dor, não se esqueça, você tem um Pai. Pega o dedo de profeta e vira para 3 ou 4 pessoas. Diga: pode dar glória, você tem Pai. Diga para ele: não, você não falou, você me enganou. Vai lá, você tem Pai. 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 Eu vou falar até você. Você tem Pai. Você tem Pai. Você tem Pai.
querido Pai. Como Deus, ele até se distancia. Deus meu, por que me desamparastes? Mas como Pai, ele está aí. Ele te pega no colo. Nos piores momentos, ele está do teu lado. Como Deus dá a ideia de alguém muito distante, o Criador, o Todo-Poderoso, o que manda fogo, o que faz isso, o que faz aquilo. Mas como Pai, é íntimo. É por isso que Jesus quebrou o protocolo. Irmã Carla, Jesus quebrou o protocolo. Porque como é que as crianças judias aprendiam a orar? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. O Senhor vosso Deus. Dando a ideia de alguém distante. Arrepiou tudo aqui. Dando a ideia de alguém poderoso, criador, e muito distante, não acessível. Só que Jesus olha para os discípulos e diz: quer aprender a orar? Quer aprender a orar? Então se assente aí que eu vou ensinar vocês. Quando vocês forem orar, orareis assim: Pai nosso, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Se puder dar o microfone pro Cleito, ele já vai cantar. Deus mandou, pastor Simão. Pastor Deus mandou eu descer aqui embaixo, porque Deus vai confirmar chamadas aqui agora. Pastor, eu não vim contar testemunho, eu vim pregar a palavra como todos os dias faço. Mas eu sou um moço que dormi na rua. Cheguei a dormir dentro de velório, pastor, por não ter casa para morar. Quando o Cleito me conheceu, pastor Simão, eu morava no fundo de uma igreja. E aquele dia a porta estava fechada, e o Cleito ficou comigo e a minha esposa a noite toda,
cantando e profetizando. E tudo que eu estou vivendo hoje são frutos de profecias liberadas naquela madrugada. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ouvi a voz de pessoas que me diziam: vai virar mendigo, vai quebrar casamento, vai morrer com o nariz cheio de cocaína, com cigarro de maconha lá na boca, de onde jamais deveria ter saído. Mas o Evangelho me alcançou. O Evangelho me alcançou. O Evangelho me alcançou. Já são 25 países desse mundo pregando o Evangelho pelo Brasil. E eu dizia: será que um dia eu prego na Umadeb? Aí aprove a Deus me trazer aqui nesse tempo, porque tudo é um tempo. Deus nunca vai honrar alguém, irmã Carla, sem antes ferir ele primeiro, porque Deus não usa soberbo. Deus não tem compromisso com esse egocêntrico. Primeiro Deus testa, experimenta, prova, prepara, para não se achar o recheio da bolacha, e aí não vai servir nem para embalagem. Faz parte do processo. Mas o tempo chega, e eu vim aqui hoje na autoridade do nome de Jesus pregar para alguém que tem chamada. Por quê, pastor? Porque eu sinto que eu estou pregando para alguém e já tem gente vindo para frente. Já tem gente vindo para frente. Tem coragem de se aproximar de mim nesse altar aqui? Tem coragem? Tem coragem? Porque Deus, nesse período de feriado de carnaval, vai alistar soldados para o maior avivamento da história desse país. Deus vai levantar os próximos operadores de milagres. Deus está ungindo faculdade mental, espiritual. Rolos estão descendo. Dons de profecias, revelações, mistérios de Deus, pastor, está descendo aqui agora, pastor Edson. Meu amigo, a criança está com a mão levantada. Se Jesus batizar a criança aqui agora, eu não vou ficar escandalizado, porque ele ainda faz essas coisas. Nós somos pentecostais. Alguém esses dias me disse: pastor André, muda o seu jeito de pregar. Não tem como, filho. Eu nasci no fogo e não me contento com fumaça. Cadê os pentecostais? Está aqui comigo ou não? Ele está aqui.